quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, crianças, peguem o livro de ciências de vocês, abram lá na página 70. Hoje nós vamos estudar os ecossistemas, tá? Então, o que é um ecossistema? Vocês já observaram um aquário? O que nós encontramos dentro desse aquário? Quais são os elementos, além dos peixes, né, que ali dentro tem? Nós observamos o que, pessoal? Nós observamos as plantas, que podem ser artificial ou plantas verdadeiras, como as algas, né? Também a areia no fundo, né? Ou então aqueles aquários que tem plantas artificiais também, né? Verdinhas ali. A água, né? Que é colocado. Também precisamos de um termômetro para medir a temperatura e também uma bomba para produzir oxigênio, pois os peixes, eles respiram através das brânquias, vocês lembram disso? Então, esses elementos, pessoal, vivos e não vivos, quando eles se relacionam entre si, eles formam um ecossistema. Então, olha só, o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um local é chamado de ecossistema. Existem vários ecossistemas, porque depende do local onde esses animais, essas plantas, né, estão ali localizados. Então, vamos observar aqui, olha só. Aqui eu tenho um conjunto de animais, plantas, eu tenho a luz solar, água, tenho o solo, né? E eu posso observar que além disso eu tenho micro-organismos aqui, ó. Tenho os peixes, tenho aqui ó, as plantas, né? O aguapé que faz parte desse ecossistema. Então, por exemplo, se eu estiver estudando um lago, eu vou observar o ecossistema daquele lago. Como eu falei para vocês, no aquário eu tenho outro ecossistema. Na floresta eu tenho outro ecossistema. Então, vamos lá. Seres vivos. Então, os seres vivos são os fatores bióticos, que são as plantas, os animais e micro-organismos. E os seres não vivos são os meus fatores abióticos, que são as rochas, água, solo, ar e luz do sol. Um ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio desta floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem o está estudando. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais. Alguns são quentes e secos, com poucas chuvas, outros são úmidos e com sombra, com chuvas abundantes. Ainda há os que são alagados e os que são marinhos. Então, é o que a professora acabou de falar para vocês. Existem muitos ecossistemas diferentes e isso depende do local que ele se encontra. Então, vocês vão responder a pergunta número 1. Leia o texto e responda. Nos ecossistemas de caverna, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. Que características do ambiente os animais das cavernas estão adaptados e quais adaptações foram citadas no texto? Então, olha só, o que nós observamos nesse ambiente? Nós observamos que são ambientes úmidos, escuros, né? Além disso, nós observamos que esses animais, eles também não têm cor nem olhos. Mas, para eles sobreviverem, eles têm longas antenas e um olfato bem apurado, né? Eles não precisam dos olhos ali, porque eles não utilizam a claridade para enxergar, tá? Mas eles necessitam ali sim das antenas e do olfato.
Bom, agora que vocês já responderam a perguntinha, então agora a gente vai para a leitura do texto. Cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos adaptados ao ambiente em que vivem. O mangue vermelho, por exemplo, habita os manguezais, locais com solo alagado, pobres em oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente porque parte de suas raízes ficam acima do nível da água e tem estruturas que eliminam o excesso de sal de seu corpo. Os juazeiros são árvores que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca. Eles sobrevivem nesses locais porque têm folhas grossas e espinhos que diminuem a perda de água e raízes que captam a água do solo a grandes profundidades. Então, aqui nós temos o mangue vermelho e aqui nós temos os juazeiros. Então, observem aí a imagem e as características que o texto acabou de trazer para você. Agora, então, nós vamos para as relações alimentares. Vocês vão fazer a leitura, vão relembrar aqui dos produtores e dos consumidores. Então, prestem atenção aí na hora de fazer a leitura. Temos também os decompositores, tá? E lá na página 72, fluxo de energia. O Sol é a principal fonte de energia para os ecossistemas. Os produtores utilizam essa energia para produzir seu próprio alimento. Parte da energia que os produtores acumulam é utilizado para seu crescimento e desenvolvimento. Quando um consumidor se alimenta de uma planta, aproveita apenas parte da energia. Se esse animal servir de alimento para outro, este também receberá uma quantidade menor de energia. Assim, a quantidade de energia diminui ao longo das cadeias alimentares. O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado fluxo de energia. Vamos relembrar aqui. Vocês lembram que as plantas, elas são produtores, tá? Porque elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, ela recebe a energia solar e aí ela vai produzir, né, através da fotossíntese, o seu alimento. Já os animais, pessoal, eles não produzem o seu alimento, eles são consumidores, porque eles caçam entre si, né? Aqueles que são carnívoros e acabam comendo aí um outro animal. O que acontece? Quando um consumidor ele se alimenta de uma planta, ele vai aproveitar uma pequena parte dessa energia. A mesma coisa acontece quando um animal come um outro, ele vai também aproveitar uma pequena parte dessa energia, ou seja, o caminho da energia ao longo da cadeia alimentar é chamado de fluxo de energia, e esse fluxo de energia ele vai diminuindo. Então, olha para vocês verem aqui, ó, a energia vai diminuindo. O fluxo de energia ocorre em uma única direção nas cadeias alimentares. A espessura da seta indica a quantidade de energia gasta e transferida. Leia cada frase a seguir e diga se você concorda com o que está escrito. Explique a sua resposta. Então, você vai fazer aqui sozinho, tá? A. Nenhum animal produz seu próprio alimento. Todos são consumidores? B. O ser humano é um produtor porque faz seu próprio alimento? Sim ou não? C. A energia nos ecossistemas não é reciclada. Ela segue o fluxo em uma única direção? Vocês vão colocar sim ou não e justificar, pessoal. Você tem que justificar o porquê, tá? Então,
É só essas 3 perguntinhas aí. Bom, crianças, então essa foi a atividade de hoje, né? Essas páginas. Façam com capricho, prestando bastante atenção. E qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!